Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel Lopes e a gente aproveita esse momento aqui para trazer notícias importantes aqui para vocês, para que a gente tenha uma real noção do que está acontecendo no Brasil, principalmente na questão econômica, na questão do trabalho, do emprego. Então, vamos dar uma olhadinha lá. Recorde na exportação agrícola, matéria do Estadão, tá? Impulsionadas pelo aumento significativo do milho, algodão e carne. O que a gente está vendo? Que as exportações agrícolas elas podem atingir um recorde aí de 200 milhões de toneladas ainda nesse ano de 2019, tá? Se esse número se confirmar, representará o maior crescimento nos últimos tempos, um crescimento de 5% em relação a 2018. Imagina um crescimento de 5% no setor agrícola, são mais máquinas sendo compradas, mais pessoas sendo contratadas, as empresas vendendo mais maquinário e contratando mais pessoas, mais engenheiros, mais funcionários. Então aquele famoso círculo virtuoso aí, uma espiral da virtude que é implementada, tá? Então no período de 10 anos, analisando aí uma série histórica, a alta das exportações agrícolas já ultrapassa 70%. E o que é importante é que esse crescimento já havia acontecendo nos governos anteriores, mas o importante é que ele está sendo mantido e pode ser que recordes sejam conquistados aí. E esse setor é muito importante, setor agrícola, que é extremamente competitivo no cenário internacional e provoca preocupação, por exemplo, nos agricultores europeus e americanos, né? A alta performance da agricultura brasileira, lembrando que com o dólar mais alto fica mais rentável para o Brasil exportar os seus produtos agrícolas, né? Fica tão favorável para o Brasil e incomoda tanto os agricultores americanos e europeus que o Donald Trump chegou a falar que o Brasil estava desvalorizando a sua moeda propositalmente para fazer os seus produtos ficarem mais baratos no cenário internacional e vencer essa concorrência. O que não faz sentido porque, pelo contrário, o governo não tentou desvalorizar o real artificialmente, tentou valorizar, né? Então, é exatamente o contrário do que está acontecendo e a agricultura brasileira é extremamente competitiva no cenário internacional, dos carros-chefes do Brasil. Segundo a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, a produção de grãos ela deve crescer 6,4% em 2020. E lembrando, isso aí é mais contratações, menos pessoas ali desempregadas. Em 2019, por exemplo, já foram mais de 240 milhões de toneladas produzidas de grãos, tá? Isso é uma notícia maravilhosa, tá bom? Recorde na exportação agrícola, trazendo aí novas divisas para o Brasil e novas perspectivas também, não só de regularizar a nossa economia, mas de reduzir o desemprego, porque isso aí vai movimentar muito essa área. Uma notícia muito legal também, que foi divulgada pelo Ministério da Economia, é que Angola antecipou em 5 anos o pagamento de uma dívida que tinha com o Brasil. A Angola poderia pagar parceladamente durante 5 anos essa dívida, mas decidiu pagar tudo de uma vez, tá? Então, o governo de Angola pagou integralmente 589 milhões de dólares, tá? Multiplique isso aí por 4, 589 milhões de dólares de uma dívida que ainda mantinha com o governo brasileiro, tá? Eles anteciparam em 5 anos essa dívida aí que poderia ter sido parcelada conforme o contrato firmado com o BNDES. De 2005 a 2017, o Angola contraiu uma série de financiamentos com o BNDES, com o Tesouro Nacional, que chegaram a somar a marca de 5 bilhões de dólares, tá? Então esse valor aí, que foi pago integralmente, representa mais do que 10% da dívida que estava ainda em aberto. Então isso é muito bom, 589 milhões de dólares pagos ao Brasil e somando aí ao nosso Tesouro Nacional, trazendo esses recursos, notícia extremamente positiva, tá? Então fica aí marcado para você aí essas coisas boas que estão acontecendo. Além disso, tarifas sobre carros exportados para o Paraguai serão zeradas até 2022, disse o Marcos Trujillo, que é o secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, tá? Dizendo que então o Brasil vai reduzir essas taxas a um ritmo de queda de 25% ao ano. Então isso vai aumentar a exportação brasileira e esse acordo foi concluído durante a cúpula que aconteceu em Bento Gonçalves, lá no Rio Grande do Sul, cúpula dos chefes de Estado do Mercosul, que foi realizada agora essa semana. Então esse acordo muito bom também. Então a gente vai com certeza exportar muito mais carros para o Paraguai a partir desses acordos, importantes acordos
comerciais aí que estão acontecendo. Uma outra matéria interessante é que o Brasil agora se tornou o 9º país que mais envia estudantes aos Estados Unidos, tá? O Brasil superou o México, subiu uma posição no ranking e no ranking anual divulgado, que é divulgado pelo Instituto da Educação Internacional dos Estados Unidos, tá bom? Entre 2018 e 2019, 16 mil brasileiros estudavam no país norte-americano e a maioria na área de ciência e tecnologia e matemáticas e afins. Uma coisa interessante para pontuar nesses dados aqui é que quem figura já há muito tempo em primeiro lugar é a China, tá? A China é o país que mais envia estudantes para irem aos Estados Unidos fazerem seus estudos ali, seja de cursos livres, curso de graduação e pós-graduação. Isso é interessante porque eu me lembrei de uma conversa certa vez, né, um chinês conversando com um americano e eles o americano perguntando assim: você não fica com receio de mandar o seu filho estudar nos Estados Unidos e lá ele voltar americanizado e pensando coisas contrárias à China? Aí o chinês falou: não, nossos filhos chegam lá nos Estados Unidos, os professores são todos de esquerda, então eles só vão confirmar aquilo que a gente ensina para os filhos aqui na própria China. A gente não se preocupa nem um pouco. Infelizmente, é uma enorme realidade isso, tá? E aí, já falando sobre a questão educacional no Brasil, o J.R. Guzzo, ele tem uma coluna no Estadão também muito interessante, e ele estava falando sobre o desastre de um país sem uma economia viável, né? Falando sobre o Brasil na educação. Comentando, claro, aquele resultado horroroso que o Brasil acabou tendo mais uma vez no ranking do PISA, né? Ele diz o seguinte: que adianta você esquentar a cabeça discutindo se a Câmara vai salvar a República da polarização, ou se os gigantes da nossa engenharia política vão... quem que vai, né? Ele perguntando quem que vai se candidatar em 2022 e tal. O que adianta tudo isso se a gente não investe na educação e não está privilegiando a educação? Ele fala que não vai adiantar nada, tá? Porque a calamidade que a gente está vivendo é que na última e mais respeitada avaliação de qualidade do ensino, feita em 2018 com 79 países, o Brasil ficou entre os 20 piores. Aí ele disse que nossos jovens, para resumir a ópera, não sabem nada de matemática, ciência e leitura, ou nada que preste para alguma coisa realmente útil. Não há um horizonte viável num país assim, é claro, mas como ninguém está ligado, é assim que o país vai continuar. Então fica aí esse alerta, né? A gente precisamos urgentemente resolver esse problema da educação, porque foi assim que países que estavam completamente preteridos dentro do cenário internacional, como a Coreia do Sul, investindo pesado na educação, valorizando o trabalho do professor, valorizando aquilo que realmente importa, o país deixou de ser um mero país emergente dos tigres asiáticos e se tornou uma potência mundial. Então fica aí esse alerta, tá? O Brasil está mandando muitos alunos para estudar nos Estados Unidos, na Universidade de Ponta, já se tornou o 9º país, mas a gente precisa ainda resolver essa questão alarmante da educação no Brasil, porque não pode um país que é a 8ª economia do mundo ficar entre os 20 piores em termos de ranking de educação, uma coisa completamente desproporcional, né? Você ter a posição 8 no ranking econômico e ter a posição dos 20 piores em termos educacionais. É algo que precisa ser feito para ontem, porque sem a educação realmente a gente vai ficar num limbo histórico completamente, tá? Então tem que ser colocado como primeira pauta essa questão da educação, tá certo, pessoal? Então, lembrando que hoje estão marcadas manifestações no Brasil afora a favor da prisão em segunda instância. Vamos acompanhar, ver como é que vai ser essa performance aí das manifestações, a adesão que vai ter, a repercussão também nesse fim de ano aí que está intenso e corrido, muitas coisas acontecendo, né? Dia 8 de dezembro aqui, a gente começamos bem o último mês de 2019, uma vez que a segunda-feira, dia 2, que foi o primeiro dia útil de dezembro, a Bolsa bateu o recorde de 110 mil pontos, passando a 111 e depois batendo novos recordes na terça-feira também. Isso é extremamente positivo. Então vamos ver nesse fim de ano extremamente intenso e corrido aí de notícias
se a gente vai conseguir terminar aí com boas notícias para alegrar esse Natal e Ano Novo de 2019 para 2020, tá bom? Um abraço a todos. Convido você a se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Clica no like, ajuda muito o canal a ter repercussão. Clica no sininho das notificações para você receber todas as novidades do canal Daniel Lopes. E também me ajude a compartilhar esse vídeo para que as pessoas vejam, né, as notícias positivas que têm acontecido e as boas performances que nós temos conquistado, tá bom? Obrigado pela audiência de vocês. Um abraço, fiquem com Deus, examinem todas as coisas e retenham que é bom. Valeu!